Hora de conversar com Mônica Bergamo. Ontem a gente viu um movimento claríssimo de aliados de Jair Bolsonaro de jogar a responsabilidade pelas ações que resultaram naquela operação policial nessa semana nas costas do tenente-coronel Mauro Cid. A Mônica tem detalhes a respeito dessa movimentação. Bom dia, Mônica. É isso aí, Megali, bom dia a todos. Os aliados e assessores mais próximos do ex-presidente, do Jair Bolsonaro, já começam a definir essa estratégia de livrá-lo da responsabilidade pelas fraudes nos registros da vacina em nome dele e nos certificados emitidos, dizendo que o ex-presidente foi imunizado. Passados 2 dias aí da operação, o Megali, de busca e apreensão, o que eles acreditam? Eles têm uma crença, né, de que os investigadores já têm provas muito contundentes contra o coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Estão lá os registros, estão lá as mensagens, estão lá os certificados, tudo a partir dos aparelhos eletrônicos dele. Então, não tem muito como negar, né, que houve essa fraude, né, não apenas nos registros do ex-presidente, mas do próprio coronel Cid, dos seus familiares. Então, não tem muito como escapar e como negar simplesmente isso. Mas o que há uma crença de que não há provas contra o Bolsonaro nessas investigações ainda, porque não teriam ordens vindas do ex-presidente para que os documentos fossem fraudados, né? E há uma confiança muito grande de que o coronel Cid não apontaria o dedo para o ex-presidente, né? Não vai jogar a responsabilidade para cima dele, vai assumir tudo como um ato próprio que foi feito sem o conhecimento do Bolsonaro. Então essa é a linha principal, a crença maior, tá nesse fio, o Megali, tá nas mãos do coronel Cid, complicar ou não a situação do ex-presidente da República. Na área jurídica, a equipe dos defensores busca agora documentos para tentar sustentar na polícia, na justiça, o que já vem sendo dito, né, por ele, né, que ele nunca escondeu que foi vacinado e que ao viajar para os Estados Unidos estão atrás agora de testes que ele teria feito de Covid, testes que substituiriam a apresentação de um cartão de vacina na fronteira daquele país, né, para onde o Bolsonaro viajou. Ele entrou nos Estados Unidos. Quando ele entrou nas últimas vezes, ele ainda era presidente da República, então ele entrava de uma forma diferenciada, obviamente, da dos mortais comuns. Ele não pegava fila lá para ficar ali na fronteira, carimba, não carimba, tira xerox de passaporte, é uma forma diferenciada. Então, que ele teria feito esses exames antes de entrar, o que seria uma prova de que ele não precisava de nenhuma carteira de vacinação falsa para poder entrar nos Estados Unidos. Agora, tem aquela coisa, né, Megali, quer dizer, a motivação para um crime, ela é um elemento, né, de busca de provas, quer dizer, se há uma motivação de alguém para fazer alguma coisa, essa pessoa, obviamente, passa a entrar no rol de suspeitos, numa linha de investigação, mas o fato de não ter uma motivação clara não absolve uma pessoa, né? Então, é isso, quer dizer, a defesa vai ter um trabalho aí para esses documentos não bastam, tem que ter todo um contexto que convença o juiz, no caso, Alexandre de Moraes, que o presidente não tinha nenhuma responsabilidade sobre esse esquema bem escandaloso, né? O coronel Cid até agora ficou quieto, calado no depoimento da Polícia Federal, mas os indícios contra ele, na visão desse próprio núcleo mais próximo do ex-presidente, são muito contundentes, né? Foi um crime, né, Megali, que deixou muitos rastros, muitos registros, até uma coisa curiosa, porque você deve ter acompanhado que tem registros também em São Paulo, isso seria uma outra linha de crime, né? Então, eu até perguntei, né, como é que ficou, se foi apagado do sistema, como é que se descobriu? Não, primeiro que tem o certificado, e depois porque o registro de quando foi apagado ficou, né? Então tá lá, apagado do registro do Megali, porque tinha erro, então ficou lá, quer dizer, foi apagado, mas ficou registrado que foi apagado, então na prática não foi apagada, né, Megali? E foi por aí que você pôde colher essa prova desse esquema criminoso. Hoje em dia esse negócio de apagar é muito relativo, né? Que nem quando você gravava uma fita cassete, gravava por cima, você não recuperava nunca mais. Apaga, alguém vai lá e recupera. Não é tão difícil assim. Ô Mônica, a defesa do Mauro Cid disse que não vai fazer delação premiada de jeito nenhum. Ok, toda defesa fala isso, né? Marcelo Debrecht, por exemplo, disse que ensinava as filhas dele que a coisa mais feia é delatar, não vou delatar, piou que nem um passarinho depois de
de um tempo de prisão preventiva. Mas mesmo que seja verdade, com celulares em mãos, é possível que os investigadores encontrem as provas da participação do presidente, porque o presidente está se segurando muito nessa, né, de por que eu faria isso? Eu não teria razão para fazê-lo. Eu podia entrar nos Estados Unidos com o meu passaporte diplomático, ainda era um presidente. Sim, é verdade. Mas é bem possível a gente imaginar a hipótese de que Bolsonaro viajou sem saber quanto tempo ficaria nos Estados Unidos e que eventualmente talvez precisasse renovar o visto e precisasse, neste caso, não seria mais um presidente do passaporte de vacinação. Então ele tinha uma razão para fazê-lo. Agora, que razão teria Mauro Cid para, de vontade própria, ir lá e adulterar a carteira de vacinação da filha de 12 anos do Bolsonaro? Porque se foi isso que aconteceu, o Mauro Cid é um maluco que precisa ser interditado. Sem o menor conhecimento do pai e da mãe, ele vai lá e, por alguma razão, adultera não só o cartão de vacinação do presidente, mas da filha do presidente, criança. Que razão teria um fiel ajudante de ordens para fazer algo parecido? É difícil a gente até imaginar uma história em que isso se encaixe. Você vê que a Procuradoria-Geral da República, a procuradora Lindora, ela tem a interpretação de que nos autos, ali, nas investigações, etc., não há o menor sinal de que o Bolsonaro sabia. Não há provas, não há indícios de que o Bolsonaro sabia do que estava acontecendo. Bom, o Alexandre de Moraes, que é quem tem a palavra final e que ordenou, autorizou, melhor dizendo, a busca e a apreensão, ele falou exatamente o contrário. Ele falou, não, o que não há é nenhum indício que ele não sabia. É muito difícil a gente imaginar exatamente o que você está falando. Megali, com outras palavras, foi o que o Alexandre de Moraes falou. É muito pouco crível que ele não soubesse, pelo papel do coronel Mauro Cid na assessoria dele, de lealdade a ele, a proximidade, tanta gente envolvida, né, num esquema, tanta gente próxima dele fazendo isso, exatamente, fraudando o cartão de vacina da própria filha dele. Então, ela diz, não há indício de que ele sabia, mas houve uma divergência total com o Alexandre de Moraes, que falou, não há indício de que ele não sabia, não há hipótese, é muito pouco plausível que ele não soubesse. Portanto, vamos à casa dele buscar provas de que ele sabia. Vamos ver se encontraram, né, Megali? O Ivan levantou aqui a hipótese de puxa-saquismo. Pode ser. Deixa eu fazer um agrado aqui pro meu presidente. Deixa eu cometer um crime aqui para agradar o presidente. Deixa eu fazer uma corrupção de menores envolvendo a filha mais nova do presidente. Gente, se ele pediu, já tem. Uma coisa é servir um café, outra coisa, né, falar, se espirrar saúde. Tem um ótimo fim de semana, chefinho. Mas cometer um crime, fala, Mônica. Para o puxa-saquismo funcionar, o presidente teria que saber. Né? Senão, você não vai puxar um saco clandestinamente. Então, se o presidente sabia, aí complica bastante. E é uma proximidade muito, é uma relação muito intrínseca, né, Mônica, desses ajudantes de ordem, porque esses militares que atuam no Planalto, em outros governos também, eles têm mesmo esse sentimento de missão dada, missão cumprida. Eles não costumam agir igual a gente está falando aqui. Né, não, sim, eu tô dizendo que... Tô tentando criar uma aura para entender que um cara como o Mauro Cid faria praticamente qualquer coisa que o Bolsonaro mandasse, entendeu? Essa galera tem esse sentimento mesmo quando estão servindo a um presidente da República, né? E a relação é muito intrínseca, é muito difícil não saber, né? Quando você vê a relação de outros ajudantes de ordem tão próximos assim de outros presidentes, é muito difícil acreditar que um ou outro não sabia que um deles estivesse agindo. Mas veja, para a hipótese do puxa-saquismo funcionar, alguém que conhecia muito bem o presidente teria de pensar assim: eu vou cometer um crime para agradar o meu chefe. Quando ele souber, eu vou chegar com aquela surpresa na mão. Olha, presidente, passaporte de vacinação, olha o que eu fiz para você. A sua filha. Ele vai ficar satisfeitíssimo. Então, alguém muito próximo do presidente teve o entendimento de que o presidente aplaudiria e seria muito grato pelo cometimento de um crime. Que diabo de ambiente é esse? Não, olha só, não para em pé diga lá, Mônica, estamos encerrando já. Eu conversei com uma pessoa que está participando das investigações que diz o seguinte: a gente precisa analisar no contexto, era um contexto, de acordo com essa pessoa que está envolvida nas investigações, era um contexto em que se tentava dar uma virada de mesa no Brasil, dar um golpe no Brasil, e militares têm aquela cabeça de vamos nos antecipar
para os problemas que podem surgir a partir das coisas que estão acontecendo agora, né? Então, por exemplo, você tem um cartão de vacina para você precisar sair dos Estados Unidos e ir para um outro país que exigisse esse cartão de vacina. Isso esse investigador falou, porque todo mundo está tentando elaborar uma tese para as motivações e por que isso teria sido feito, né? O Coronel Cid estava fazendo isso antes, bem antes de emitir o certificado de vacina para o Bolsonaro. Então ele fez para ele, né? Ele emitiu certificados para ele e para a família dele, e depois vieram os certificados do Bolsonaro. Então, eventualmente a ideia partiu dele, né? Resta saber se o presidente sabia, autorizou, tinha conhecimento e participou de alguma forma. Muito bem. Mônica Bergamo volta segunda-feira ou a qualquer momento havendo notícias. Não se esqueça que a sexta-feira costuma reservar surpresas aqui no Brasil, mas se Deus quiser, essa vai ser tranquila. Mônica, beijão pra você, até. Até.